O nosso convidado de hoje tem essas três qualidades: política, administrativa e artística. Por quê? Porque a versatilidade é a sua principal característica. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o meu amigo Paulo Tarcísio Cavalcante, jornalista conceituado no estado do Rio Grande do Norte, detentor de várias ideias em todo o cenário político, radialista, enfim, 1001 utilidades. Paulo Tarcísio, bom dia. Bom dia, Marcelo Dantas, bom dia para os seus ouvintes. Eu me sinto realmente muito feliz, não apenas por estar aqui, primeiro pelo convite que você me fez através do amigo Alexandre Valcácio, para que pudesse participar hoje do seu programa. Um programa novo, eu sei que você estreou há pouco tempo aqui na Rede Fé, e o seu programa vem se sedimentando a cada dia, graças ao seu nome, graças ao seu conceito profissional e ao talento com que você desempenha a sua atividade radiofônica, agora também nessa parceria com o amigo Adson Gomes. Você é natural de onde? Eu sou aqui do Rio Grande do Norte, nasci em São Paulo do Potengi, uma cidade que me orgulha bastante e que durante muito tempo foi muito ligada a São Gonçalo, que é a minha segunda terra, né? Tanto São Gonçalo já pertenceu a São Paulo do Potengi e a Macaíba, como Macaíba e São Paulo do Potengi já pertenceram a São Gonçalo. Na época em que eu nasci, eu imagino como meu pai e minha mãe se casaram na matriz de São Gonçalo, eu imagino que fui gerado na cidade de São Gonçalo e na hora de nascer, fui nascer em São Paulo do Potengi. A comunicação lhe alcançou ou você alcançou a comunicação, Paulo? Mas tudo começou nesse cenário da comunicação. No meu tempo de menino, o rádio, pelo menos no interior onde eu morava, ainda estava engatinhando. Para você ter uma ideia, eu me lembro até do dia em que papai comprou o primeiro rádio lá para casa, eu já devia ter uns 5 ou 6 anos. E foi uma festa, não apenas para a família, para a casa da gente, mas para a vizinhança, porque na vizinhança nem todo mundo na época tinha também rádio, como nós não tínhamos, nossos vizinhos também não tinham. Quando chegou o primeiro rádio, serviu para aglutinar a vizinhança toda lá na minha casa. Eu me lembro que desde o começo eu tive grande admiração pela comunicação e procurei, como mesmo criança, no grupo escolar Maurício Freire, lá de São Paulo do Potengi, e nos outros estabelecimentos que eu tive a oportunidade onde eu tive a oportunidade de estudar, inclusive no Seminário de São Pedro, aqui em Natal, eu sempre me dediquei a fazer o jornalzinho interno desses estabelecimentos. E foi assim que eu entrei no ramo da comunicação. Especificamente no microfone, o primeiro que eu vim usar, embora eu treinasse muito em casa, uma latinha, com alguma coisa que parecesse um microfone, mas no Seminário de São Pedro, na minha época, tinha uma amplificadora interna. E eu comecei a usá-la para... A amplificadora do seminário servia apenas para tocar música. Era como o rádio antigamente também, servia apenas para tocar música. Eu comecei a falar, a fazer noticiário, a fazer entrevistas. E de lá, então, quando eu saí, já estava preparado para entrar no mercado de trabalho. Qual foi a primeira emissora, Paulo, que você trabalhou? Foi a antiga Rádio Poti. Profissionalmente? Foi a antiga Rádio Poti. Eu antes tinha feito uma espécie de um teste na Rádio Nordeste. Até aproveito a oportunidade para prestar uma homenagem a um grande companheiro nosso que morreu há poucos dias, Paulo Câmara. Rapaz, eu nunca
imaginei que pudesse receber de Paulo Câmara as aulas que recebi em Maceió. Esse meu estágio na Rádio Nordeste era de 10 da noite à meia-noite, que a rádio saía do ar à meia-noite naquela época. E quando terminava esse horário, em que eu tinha que cumprir o roteiro estabelecido pela emissora, só anunciando a música, o nome do cantor, o nome do compositor, etc. Mas Paulo Câmara identificou em mim, vamos dizer assim, uma vocação para o jornalismo. E ele, quando a rádio saía do ar, ele vinha para o estúdio, trazia o noticiário que ia ser apresentado no outro dia, para que ele ficasse me ensinando a ler notícias. Aí ali a gente ficava mais pelo menos uma meia hora, 40 minutos, toda noite, depois que a rádio saía do ar, ele treinando para me ensinar como me conduzir na apresentação de noticiários. Você já foi, inclusive, diretor de jornalismo de várias emissoras, né, de vários veículos aqui na nossa capital. Você poderia citar alguns deles? Eu trabalhei primeiro na Rádio Poti. Quando eu comecei também, viu, Paulinho? Na Rádio Poti, né? Exatamente. Pois é, eu comecei na Rádio Poti em torno de em 1964. 53 anos, parece, estou fazendo assim. Depois eu fui convidado para um padre amigo meu assumiu, que tinha estudado comigo no seminário, assumiu a direção da Rádio Rural e me chamou para ir para lá também. Eu já estava numa posição profissional razoável na Rádio Poti e mostrei para ele que eu só poderia ficar lá se o seu Luiz Maria Alves me liberasse para ficar nos dois, porque eu sabia que a Rádio Rural não teria condições de cobrir o salário que eu ganhava na Poti na época. E Luiz Maria Alves conseguiu, me concedeu, ele não concedia isso a ninguém, mas me concedeu essa oportunidade de também prestar um serviço na Rádio Rural, até que um dia os diretores da Rádio Rural insistiram para que eu ficasse só lá. Aí foi uma experiência também bastante desafiadora para mim, porque eu tive que conseguir que o seu Luiz Maria Alves me liberasse. Se ele não liberasse, eu não sairia da Rádio Poti. E ele me liberou sob a condição de eu indicar para me substituir um colega que tivesse mais ou menos o meu estilo de trabalho, que ele confiava bastante. O seu Luiz Maria Alves aprovava bastante o meu jeito de trabalhar e queria que no meu lugar ficasse uma pessoa mais ou menos com o mesmo estilo. E eu consegui que um amigo meu, que trabalhava na Rádio Rural, aceitasse fazer a permuta comigo. Eu ficaria na Rádio Rural e ele iria para a Rádio Poti no meu lugar, Alderico Leandro. Na época, o meu trabalho na Rádio Poti era exatamente a redação do grande matutino Poti, que era o noticiário que a rádio tinha às 6h30 da manhã. E eu fiquei, então, algum tempo na Rural, depois fui também para Cabugi. Houve um período que eu tive que sair daqui para ir morar em Brasília. Lá em Brasília eu trabalhei na Rádio Planalto, que era dos Diários Associados, e trabalhei também na Rádio Nacional de Brasília, onde entrei como editor do Serviço Internacional e saí como editor-geral desse Serviço Internacional, que era o Serviço Internacional. Naquela época, a rádio dispunha as transmissões de rádio eram feitas em ondas curtas. Não havia internet como tem hoje, né? Então, para você, uma rádio daqui do Brasil falar para o exterior, tinha que ter ondas curtas, né? Exatamente. E o que é que acontecia? O Brasil tinha interesse em se apresentar ao mundo. Então, criou esse serviço internacional na Rádio Nacional, com 1 hora de transmissão por dia em inglês, 1 hora de transmissão por dia em espanhol, 1 hora de transmissão por dia em italiano, 1 hora de transmissão por dia em alemão, 1 hora de transmissão por dia em francês e 1 hora de transmissão por dia em português, voltado para a África e para Portugal.
A nossa equipe de produção era toda de brasileiros, mas para cada idioma desse tinha uma equipe nativa que fazia a tradução e a apresentação dos programas. Eu entrei lá em fevereiro de 1974 e fiquei até junho, julho de 1977. Bom, o Paulo é um homem bastante conceituado, né, na radiofonia potiguar, principalmente, muito querido por todos. As emissoras realmente brigam, né, pela participação deste homem. Questão do cenário político, a gente sabe que, muitas pessoas sabem, que a sua família vem de uma família tradicionalmente política, né? E essa política tem ajudado bastante também o seu lado profissional como jornalista? Muita gente pensa que eu entrei no jornalismo por conta da política. Mas, na verdade, eu entrei na política por conta do jornalismo. Quando eu comecei a trabalhar, não existia na minha política, papai era um político do interior. Papai era um político do interior, não tinha expressão estadual. Então, eu entrei no jornalismo e passei a atuar no jornalismo como jornalista. Política nunca despertou o meu interesse, até porque papai nunca quis que eu fosse funcionário público. Ele tinha vários amigos na política, mas a militância dele era limitada a São Gonçalo. Quando eu passei essa temporada em Brasília, vários amigos me pediram para que... Aliás, o diário sempre me estimulou, aonde eu estivesse, a escrever para o jornal. Então, uma vez eu estive em Brasília para fazer um curso de um mês, em 1971. Aí todo dia eu mandava uma coluna de Brasília, com informações de Brasília, mas relacionadas com o Rio Grande do Norte, e o diário publicava. Quando eu fui morar em Brasília para trabalhar, como eu falei, fui para Brasília e cheguei lá para trabalhar no Correio Brasiliense. Correio Brasiliense comecei a trabalhar na Rádio Planalto e depois tive que deixar tanto o Correio Brasiliense quanto a Rádio Planalto para trabalhar na Rádio Nacional. Mas houve um período em que eu consegui voltar para o Correio Brasiliense e comecei a escrever também, fazendo avaliações políticas para o Rio Grande do Norte. Foi aí que entrou a minha militância política, mas sendo essencialmente jornalista. Quando eu vim para Natal, voltando em 1978, havia uma certa dessintonia entre o governo do Estado, que era dirigido pelo doutor Tarcísio Maia, e o Diário de Natal. O Diário de Natal, naquela época, era um jornal muito vigilante, muito cobrador, lutando muito pela preservação do meio ambiente, procurando ser uma espécie assim de porta-voz dos anseios da sociedade, e isso incomodava o governo. E quando eu cheguei, encontrei esse clima aqui. Para você ter uma ideia, uma vez, já na transição do governo de Tarcísio Maia para o doutor Lavoisier, foi convocada uma entrevista coletiva do doutor Lavoisier Maia, e o repórter do Diário de Natal não foi autorizado a entrar na entrevista coletiva. Nunca tinha acontecido isso aqui no Estado, mas dessa vez aconteceu. Como eu tinha chegado e sabia que havia essas divergências e tal, eu imaginei, enquanto estava preparando as perguntas para o repórter levar para o governador, eu imaginei isso, que ele não ia deixar o repórter do Diário de Natal entrar. Aí eu combinei com o repórter da Rádio Poti para gravar a entrevista na íntegra, porque eu sabia que o repórter do Diário de Natal não ia entrar, e foi o que aconteceu. Eu nem precisei usar a gravação. Eu tentei, mas era muito complicado ter que decodificar tudo, copiar, fazer a degravação da entrevista. Por quê? Qual foi a motivação dessa entrevista coletiva?
O governo vivia me reclamando que o diário era inimigo, adversário do governo, não dava espaço, não sei o quê, só dava notícia contra. Eu disse, pelo contrário, a notícia contra, o jornal é obrigado a dar porque é uma demanda da sociedade. Claro. Não é contra, é uma notícia que pode até incomodar o governo, mas é uma notícia que serve para ajudar o governo, porque quando se fala do governo, é de alguma coisa que o governo ou não está fazendo, ou está fazendo de uma forma equivocada. Agora, independente disso, independente de dar essa versão, essa visão do povo, nós queremos usar também a explicação do governo. O governo não dá porque não quer. Eu, por exemplo, agora está em fase de formação do novo governo. Eu tenho todo o interesse em ter uma entrevista com o governador eleito para saber qual vai ser a diretriz do governo dele, o que é que ele pretende para a educação, o que é que ele pretende fazer na área de saúde, o que é que ele pretende fazer na área de rodovias. Aí levaram, o assessor levou para o governador eleito, doutor Lavoisier, essa minha intenção de ter essa entrevista. Aí o cara voltou com a resposta dizendo que o governador daria entrevista, mas daria entrevista se eu mandasse as perguntas por escrito para ele responder por escrito também. Eu digo, não, tudo bem, o que eu quero não é conversar com o governador, eu quero que o governador me dê a informação. Se ele me der por escrito, para mim é até melhor, porque eu fico com um documento, não vou correr o risco de dizer. É a prova, né? Não disse isso, é a né? prova. Como é que você analisa a atual política brasileira, passando aí por essa revanche de tantas coisas ruins, errôneas, né? E o brasileiro pagando por tudo isso? Como é que você analisa? Eu vejo o momento atual um momento muito desafiador para o nosso país e para todos nós, e vejo que muitos conhecedores da realidade nacional procurando tirar partido, tirar proveito da situação. É muito fácil, numa situação como a atual, aparecerem pretensos salvadores da pátria. E, lamentavelmente, uma vez o Brasil quase que se acaba, porque Pelé, no dia que marcou o seu 1000º gol, deu uma declaração dizendo que o brasileiro não sabia votar. Aí todo mundo se revoltou. O brasileiro sabe votar, não sei o quê e tal. E o que a gente vê é o seguinte, que na realidade tem gente que se especializa em manipular as pessoas. Você vê a história das políticas hoje, das campanhas eleitorais, dominadas por marqueteiros, que cobram uma fortuna para fazer uma campanha enganando o povo. Né? Inclusive grandes veículos também. O sistema de comunicação entra como um todo, né? ou manipulado ou pelo interesse dos seus proprietários. Né? Infelizmente eu vejo isso, a população que precisa de emprego, que precisa de um bom serviço de saúde, que precisa de um bom sistema educacional e não tem, e vendo o quanto se gasta de dinheiro em mordomia, em privilégios, a população fica revoltada. E o primeiro que chega com um discurso bem elaborado, dizendo que combate isso, recebe o aplauso da população. O problema é que nem sempre o que fala, a coisa bonita e que agrada aos ouvidos da população, está sendo sincero. Então, eu vejo hoje em dia muita gente gritar, pega ladrão, desviando a atenção do próprio roubo para ir para o outro lado, enquanto ele continua com seu discurso pseudamente moralista para conquistar e para agradar os ouvidos da população. Nós precisamos ter muito cuidado, ouvir todos os discursos, mas saber, procurar discernir quem está sendo sincero e quem está querendo lhe enrolar. Eu hoje estou muito escabriado e vejo muito isso. Muita gente pousando de santo, na verdade, como se dizia antigamente na gíria, tem gente querendo tirar diploma de enforcado com o pescoço dos outros. Sua larga experiência traduz na competência e credibilidade que você tem e sempre teve, principalmente
aqui no nosso estado, através dos veículos de comunicação, através do próprio, da própria população, que tem realmente reconhecido o seu bom trabalho. Parabéns pela figura que você é. Fica aqui os microfones da Rede Fé em 102,1 para suas considerações finais e dizer que eu sou seu fã. Mas eu fiquei muito feliz em poder ter essa conversa aqui com você e com os seus ouvintes. Quero lhe agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço, amigo. E dizer que você foi muito generoso na avaliação que você faz a respeito do meu trabalho. O que eu posso lhe dizer é que ainda hoje eu continuo querendo aprender no dia a dia, com amigos e com colegas de trabalho como você. Tenho a maior admiração, não apenas pelo seu trabalho, como também pela sua conduta, como também pelo trabalho e pela conduta de uma grande geração de jovens profissionais que estão começando, que para mim são crianças, que para mim estão trilhando um caminho muito desafiador e vejo o trabalho que realizam com muita atenção, com muito respeito e pedindo sempre a Deus que oriente sempre a todos nós para que, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos desencantos, a gente nunca perca a esperança e nunca perca o sentimento de que estamos aqui para prestar um serviço.